Oi, alunos, como estão? Tudo bem? Quanto tempo que nós não nos encontramos, não é verdade? Estamos todos nos distanciando socialmente para evitar que o mal maior aconteça, e é bom que nós sigamos as orientações das autoridades de saúde para que, ao voltarmos, estaremos todos bem. Conforme nós quando nós paramos, né, as nossas atividades presenciais, nós tínhamos cumprido um cronograma do primeiro trimestre, e aí ficamos mandando atividades para vocês, resumo, né, sobre aquilo que nós havíamos estudado, para que vocês continuassem, né, com o que foi ensinado na memória, e quando voltarmos vocês poderão fazer ótimas provas. Em relação à filosofia, nós estudamos a chamada patrística e escolástica. Vocês se lembram muito bem disso, né? Falamos que a patrística foi um período longo na história da filosofia, teve sua importância extraordinária, né, na forma de como a fé e a religião, a fé e a razão se relacionavam, se é que isso é possível, mas na patrística, também na escolástica, entendiam que as duas poderiam conviver de forma natural, sem nenhum problema. Você se lembra que nós falávamos que tanto Agostinho, que foi o maior nome da patrística, quanto São Tomás de Aquino, que foi o maior nome da escolástica, tanto um quanto o outro dizia que uma ajudava a outra, a fé ajudava a razão e a razão ajudava a fé, que as duas andavam juntas. Mas se eventualmente houvesse alguma discordância entre uma e outra, que nós deveríamos abandonar imediatamente a razão e ficar com a fé, porque a razão ela pode nos levar ao engano, mas a fé jamais. Nesse segundo trimestre, nós vamos estudar, segundo o que recomenda a Secretaria da Educação aqui do Estado de Goiás, na chamada bimestralização, nós vamos começar a estudar sobre a chamada teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento, ao longo da história, teve vários nomes. Nós, por exemplo, conhecemos como gnoseologia, que é de origem da palavra grega gnos, que significa conhecer, significa procurar entender de forma geral as coisas, se é possível conhecer. Também tivemos o nome de epistemologia, que também significa isso, né? Estudo do conhecimento. E essa questão do conhecimento, ela percorre praticamente a história racional da humanidade. Nós, em algum momento, né, nós professores de filosofia, não apenas eu, mas outros que vocês tiveram, provavelmente disseram para vocês que a ciência mais antiga é a filosofia. Ela nasce exatamente no momento em que o homem toma consciência de si. E aí ele se espanta com tudo que viu ao seu redor, né, com o mundo, com as coisas, com as suas indefinições, os seus questionamentos, e a partir daí então ele começa a se questionar a respeito de tudo. Então aí nasce a filosofia. E a partir do momento em que isso se desenvolve, naturalmente vários outros questionamentos começam a surgir também. Por exemplo, a questão do conhecimento. É possível conhecermos as coisas? O que nós conhecemos corresponde na realidade àquilo que as coisas são? Quem é o mais importante na relação? O sujeito ou o objeto? O conhecimento está no sujeito ou está no objeto? Na história da filosofia, nós tivemos períodos que muitos filósofos se dedicaram, debateram, discutiram, enfim, doaram seus tempos em longas discussões a respeito da questão do conhecimento. É possível, de fato, nós conhecermos? Nós tivemos, ao longo da história, principalmente da história antiga, na chamada filosofia clássica, um período chamado sofístico. Sofística, ou sofismo, né, que vocês estudaram no primeiro ano, é uma corrente filosófica em que se dedica basicamente às discussões, aos temas, de discussão dos temas, do debate, da persuasão, de tentar convencer a pessoa através do discurso.
E lógico que esses sofistas, eles foram muito questionados pelos filósofos clássicos, especialmente Platão, que chegaram a chamá-los de prostitutos do saber. Por quê? Uma expressão meio forte, porque segundo Platão, Aristóteles, enfim, eles entendiam que a filosofia, por ser uma ciência tão importante, né, ser considerada a mãe da filosofia, uma ciência que todos deveriam procurar, ela deveria ser ensinada de forma gratuita. E os sofistas, o que eles faziam? Eles cobravam para ensinar, principalmente a questão da retórica, né? Porque a Grécia passava por um momento de criação da democracia. Então, quem ia para a ágora, as pessoas que iam para a praça, né, chamada ágora, a praça pública, as pessoas iam para discursar. Então, quanto mais bem preparado fosse a pessoa, mais chance essa pessoa tinha de convencer as outras das suas ideias. Então, os sofistas, eles iam de vilas em vilas, de cidades em cidades, oferecendo às pessoas essa possibilidade, né, de ensinar as pessoas a montar os seus discursos com boa retórica, mas ensinava também gramática, ensinava matemática, enfim, eram pessoas de conhecimentos gerais. E nesse período, da chamada sofística ou sofismo, como queiram, nós tivemos algumas pessoas que tentaram relativizar a questão do conhecimento. Tivemos vários, mas um dos mais famosos é chamado Gorgias. Ele dizia o seguinte: olha, não é possível conhecer nada. Ele levou ao extremo a questão do relativismo em relação ao conhecimento. Ele dizia o seguinte: o ser não existe. Suponhamos que esse ser exista, nós não podemos conhecer. Mas suponhamos que ele venha existir e que nós em algum momento possamos conhecê-lo, nós não temos como transmiti-lo. Ou seja, levou ao extremo essa questão do relativismo ou da impossibilidade de conhecer. Evidentemente que nós parodiamos essa questão do ser em relação ao conhecimento. Ao longo da história, essa questão do conhecimento persistiu, né, no mundo acadêmico e passou pela Idade Média, também pela patrística, pela escolástica, enfim, e chegou na modernidade. Durante esse período da modernidade, tivemos alguns nomes famosos que se dedicaram ainda mais em relação à questão da possibilidade ou não do conhecimento. Nós tivemos uma corrente chamada racionalista e uma corrente chamada empirista, que nós vamos, ao longo do período, ao longo da nossa história, né, das nossas aulas, detalhar cada uma dessas pessoas. E, conforme é proposto para nós aqui nesse bimestre, nós vamos estudar alguns dos filósofos mais conhecidos e que mais destacaram nesse período. Entre eles, um francês chamado René Descartes, que era um racionalista, era também matemático, uma pessoa muito importante. Inclusive, nós estudamos o Descartes até na matemática, por exemplo, o plano cartesiano, né, foi criado por ele. Ele era um racionalista, né, criou as chamadas regras do método. Depois a gente vai falar de forma individualizada dessas regras, vai explicar cada uma delas para vocês. Também ele falou das ideias adventícias, das ideias fictícias, das ideias inatas. Quando a gente fala de ideias inatas, são aquelas com as quais nós nascemos com elas, tá? A gente vai, ao longo, mais uma vez, retomando aqui, né, ao longo do período, a gente vai se dedicar e explicar mais detalhadamente cada um. Nós vamos falar também de David Hume, que é um outro filósofo muito importante, já na área do empirismo. Empirismo significa experiência. Tá? Quando nós formos nos dedicarmos a ele, a gente vai falar também sobre o que significa o empirismo, qual é a diferença principal entre racionalistas e empiristas. E aí ele vai falar das questões das impressões, ideias, princípios de associação, semelhança, enfim. E vamos tentar fazer uma relação com o que nós entendemos hoje. Evidentemente que a filosofia é uma ciência que ela vai se sobrepondo, né? São correntes ao longo da história
igual nós falamos para vocês, nós tivemos antes da filosofia clássica, nós tivemos a filosofia que nós chamamos de naturalista, nós tivemos a filosofia, tivemos o período mitológico, depois a filosofia antropológica, sofistas, e assim foi, né, foi se seguindo. Tivemos a patrística, a escolástica e assim por diante. Hoje nós temos a chamada filosofia contemporânea. E aí o que se observa ainda hoje? Nós podemos conhecer. Vocês acham, é possível que nós conheçamos alguma coisa? Será que nós só achamos? E para a filosofia, achar não tem nenhum sentido, né? A filosofia é a busca incansável pela razão, pela verdade, e ela não se contenta com nada que não seja verdade. Daí, então, é que nós procuramos, ao longo da história, encontrar essa verdade. E no conhecimento, nessa procura pelo conhecimento, nós tivemos também os chamados céticos. A palavra cético também vem do ceticismo, também vem do grego, que significa observar, não aceitar as coisas de imediato. Inclusive o Borges, né, quando nós falamos sobre ele, que ele levou o relativismo ao extremo, ele é considerado também um cético extremista. Nós devemos ter na nossa mente que ceticismo não tem nada a ver com não acreditar, né? Não crente. O cético é aquele que duvida de tudo, né? Nós vamos observar tudo a partir das observações. Se nós chegarmos a alguma conclusão que não nos deixa nenhuma dúvida, aí sim nós podemos entender como verdade. Então, os céticos são muito importantes, foram muito importantes ao longo do estudo da teoria do conhecimento. Lembrando que, sobre teoria do conhecimento, nós conhecemos de vários nomes: gnoseologismo ou gnoseologia, também conhecemos como epistemologia, inclusive por muitos anos, né, a filosofia que a gente chama de filosofia eclesiástica, ou filosofia estudada na igreja, nas academias religiosas, principalmente para a formação de padres, se falava em epistemologia. Mais tarde, mais recentemente, é que essa palavra foi substituída por teoria do conhecimento. Ok? Então, na nossa próxima aula, nós vamos detalhar sobre cada uma delas. Queremos que vocês aproveitem bastante esse período que estão aí de quarentena, que se dediquem apenas não a estudar aquilo que nós propomos para vocês, essas atividades que nós enviamos, mas que vocês se dediquem a ler outras obras, a ler romances também, a estarem atentos àquilo que está acontecendo no mundo, através de leituras de sites que são confiáveis, de jornais, de debates, de documentários, enfim, abranjam a área de conhecimento de vocês. Vocês já estão com um pé já no terceiro ano, quando decidirão a vida de vocês, né? Através do Enem, se Deus quiser, o próximo ano. E aí, quanto mais conhecimento vocês acumularem, melhor. Lembrando que Enem, a palavra significa Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, é um compêndio, um compilar de tudo aquilo que você aprendeu no primeiro, no segundo e no terceiro anos de estudo, não apenas no terceiro ano. Então, todo esse período que vocês estão em casa, façam de tudo para que vocês aprendam sempre mais. Filosofia também é importante, e esse período dedique também um pouco a entender o que é essa questão do coronavírus, né, toda esta comoção, né, que se abateu sobre o planeta. Mais de 170 países foram afetados por essa pandemia, ou seja, muitas pessoas, a economia do mundo virando em frangalhos, né, enfim, o mundo virando de cabeça para baixo, embora a taxa de letalidade seja baixa, mas é uma questão sim que afetou a todos nós, né? A todos nós, mesmo que nós não contraiamos as doenças, essa doença, esse vírus, nós de alguma forma acabamos sendo atingidos por ele. Então, que vocês aprofundem, estudem, tá? Para que o conhecimento nunca é demais. Quanto mais a gente aprender, melhor. Que vocês tenham uma boa semana, uma ótima Páscoa. Um abraço a todos vocês.